Bem-vindos nesta sexta-feira de oração e pequenos grupos de integração e crescimento. Nossos PEGICs espalhados pelo Rio de Janeiro, Grande Rio. Graças a Deus estarmos mais uma oportunidade, mais uma semana de estudos, de crescimento, de oração e de muita comunhão em Cristo Jesus. São esses elementos importantes para a massa do bolo, elementos importantes para o crescimento saudável da Igreja de Cristo Jesus. Pois bem, eu vos falo é o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão. Estamos aqui na Tijuca, na General Roca 340, e também a nossa igreja está se estendendo para Itaipu, região oceânica de Niterói, Mar à Vista. Louvado seja Deus. Temos testemunhos, temos coisas para agradecer a Deus nesta maravilhosa noite. Mas então daqui a pouco vamos falar, nós vamos continuar e eu quero que você esteja aqui comigo, bem abraçado, amado, bem-quisto e numa grande expectativa pela palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra é a base para as nossas vidas. A palavra é o fundamento para o crescimento espiritual. É pela palavra que a lâmpada, a luz para os caminhos. É pela palavra que nós vivemos e nos movemos. Jesus disse que não é apenas de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De maneira que o que vamos estudar, o que estudamos semanalmente na casa do Pai é de absoluta importância para a nossa vida de oração, a vida de comunhão com Deus, para a nossa vida de crescimento espiritual. Então, uma expectativa grande aí no teu coração para o estudo bíblico que já vamos aprofundar nesta noite maravilhosa. Nossa proposta aqui às sextas-feiras é percorrer o mover da oração em toda a Bíblia Sagrada. Nós já vimos em nossos dias, agora neste ano mesmo, um avivamento que Deus começou a produzir em Asbury, amados, e isso está se espalhando em outros lugares. Eu creio que Deus tem um avivamento especial, um avivamento da palavra, um avivamento bíblico nestes últimos tempos, nesses últimos dias, porque Apocalipse vai nos dizer, o texto profético para os últimos dias, que quando a coisa ficar muito difícil, no aparecimento do anticristo, inclusive, a palavra diz que eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram, porque não amaram a própria vida e não negaram a palavra, mesmo em face da morte. Ou seja, nós aqui estamos para viver um avivamento da palavra, um avivamento da palavra, e isto vai contagiar todas as áreas da tua vida, amado, para que você esteja sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então vamos percorrer na palavra o mover de Deus. Sim, e eu creio que vai ser produzido um avivamento no coração da igreja. Nós veremos milagres, prodígios e maravilhas seguindo o povo de Deus e o evangelho correr para todas as nações em nome de Jesus. Olha, já separa aí o seu pedido de oração. Se você tem aí alguma questão especial, já prepara, já escreve, já deixa aí copiado, e daqui a pouco, quando nós chegarmos ao momento da oração, você cola aí o seu pedido no chat para que os nossos amados irmãos, a Igreja de Cristo, esteja orando juntamente por você, intercedendo em nome de Jesus pela tua vida, tá bem? Nós temos aqui a nossa lista de oração, muitos irmãos pedindo oração, intercessão. Já vamos falar dos nomes dessas pessoas em nome de Jesus. E eu quero agradecer inicialmente, antes de tudo, eu quero agradecer a Deus
pelo testemunho. Temos 2 testemunhos hoje, maravilhosos. A primeira, a irmãzinha netinha da abençoada Socorro, do irmão Pedro, a Ana Clara. Ela já tem uma saúde fragilizada. Qualquer questão que ocorra com a Ana Clara é um tanto preocupante devido à saúde periclitante, mas graças a Deus ela fez uma retirada de sisos inclusos e está reagindo bem. Está tudo bem, graças a Deus, está tudo bem. Já foi feita a cirurgia, já está fazendo uso de antibióticos, está reagindo bem, está tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Ana Clara, nosso carinho, nosso apreço, nossas orações por você, que você fique 100% recuperada em nome de Jesus, e que a sua saúde, que tem sido algo de preocupação, frágil, que em nome de Jesus você esteja totalmente sarada e recuperada e forte para a glória do Senhor Deus, em nome de Jesus. Seja um testemunho vivo na tua casa para a glória do Senhor Deus. E o segundo testemunho é a respeito das nossas obras na nossa amada igreja em Itaipu, o templo que Deus nos concedeu miraculosamente, um grande sinal, um grande prodígio, uma grande maravilha que Deus está fazendo em nosso ministério. E hoje começamos a colocada das estruturas metálicas. Aleluia! Deus seja louvado nas maiores alturas, amado. Olha, a igreja, você não imagina, 1 ano que nós temos pelejado para a aprovação do projeto, agora aprovou há pouco tempo, e olha, as despesas são astronômicas, é somente a graça, a provisão e o milagre do Senhor. E começamos hoje a colocada das estruturas metálicas na parte de baixo do gabinete e do mezanino da igreja. Então, algo simplesmente maravilhoso. Deus seja louvado e agradecido por essa grande vitória em Cristo Jesus. Louva a Deus pelo milagre, pela provisão. Nós temos aí uma família que tanto tem nos ajudado, tanto tem semeado na obra do ministério para a glória do Senhor e dedicado suas vidas para ofertar por essa causa. Temos então assim nosso ministério construído um legado, aquilo que será um legado para as próximas gerações, e muitas almas serão salvas. Amém, glória a Deus. Vamos lá, igreja querida, igreja amada, abra aí a sua Bíblia, por favor, em Isaías 38. Nós vamos rapidamente falar sobre o cântico de Ezequias. Paz, salvação, ação de graças na oração e evangelização. Tudo isso no cântico de Ezequias. Isaías, o profeta contemporâneo de Ezequias, inclusive o profeta que Deus mandou ir lá dar o recado para Ezequias, de que ele deveria de colocar a casa dele em ordem, faz o registro desta passagem, desta ocorrência. Então vamos lá, vamos falar sobre o cântico de Ezequias. Você já abriu a sua Bíblia? Já está com a sua Bíblia? Então vamos lá, vamos fazer a leitura em nome do Senhor Jesus. Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas,
Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Deus fez o milagre, Deus enviou a palavra, Deus deu o sinal de confirmação, Deus ouviu a oração, Deus fez uma obra vitoriosa em termos de guerra e política também. Deus operou de forma tremenda na vida deste piedoso rei. E agora, do versículo 9 em diante, nós veremos o cântico de Ezequias, o louvor, o agradecimento de Ezequias. Pai querido e Pai amado, obrigado por esta palavra, obrigado pela revelação e pelo registro da Escritura. Esta palavra hoje alcança os nossos corações, a nossa alma, o nosso ser, e alimenta, Pai, e fortalece, e dá direção, e dá vida, e concede tino, norte. Nós aqui estamos, Pai, direcionados, abalizados pela palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Isto fortalece até o nosso sistema imunológico, a nossa capacidade de reagir e agir na vida. Pai, andar sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade, é simplesmente maravilhoso. Então, Paizinho amado, a Ti oramos, com a expectativa de mergulhar profundamente na palavra e ouvir a resposta de Deus, em nome de Jesus. Oramos para a glória do Teu nome, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Querida família espiritual, povo santo, povo de Deus, povo abençoado, povo mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ezequias, um rei piedoso, um rei de coração voltado para Deus e para a obra do Senhor, está vivendo circunstâncias amedrontadoras. Ele está, como dizemos, numa sinuca de bico, está encurralado. Ao mesmo tempo, um poderoso exército assírio se levanta contra Judá para destruí-lo. Ele também vive uma doença mortal, em que o profeta de Deus se apresenta e diz: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Chegou a tua hora. Olha, que caso terrível, que momento amedrontador. Existem, como temos entendido, tragédias na vida que são tragédias anunciadas. A pessoa vai fazendo mal, vai praticando erro, é uma tragédia anunciada. Fuma 5 cartelas de cigarro por dia, não será novidade quando tiver um câncer de pulmão. Bebe 300 litros de álcool por dia, não será novidade quando chegar uma cirrose, um problema qualquer. É uma tragédia anunciada. Mas no caso do rei piedoso Ezequias, que praticava a vontade de Deus, buscava o Senhor, andava com interesse de coração e fidelidade diante de Deus, ser acometido por tragédias tão grandes quanto essas, cujo destino era levá-lo à morte, era algo inesperado, era uma tempestade inesperada, era uma tempestade imprevisível. Então esse homem virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo e orou com fervor diante de Deus. Do fundo do poço, ele olhou para o alto, olhou para Deus, focalizou os seus olhos na misericórdia e na justiça de Deus e clamou ao Senhor.
Eu sei que me dirijo a pessoas nesta hora que vivem circunstâncias semelhantes a Ezequias, pessoas que têm buscado semear o bem, pessoas que têm buscado viver de forma íntegra, trabalham, ganham seu dinheirinho, vivem uma vida conjugal pura, não arrumam problema com ninguém, pagam direitinho seus impostos, são honestos, são justos, mas existem os corruptos, existem os do mal, que vão lá e montam um circo contra um homem justo, como nós temos visto acontecer em nosso país, e tiram lá os seus direitos, e acabam lá pensam que acabam lá com a sua vida. Mas eu quero lhe dizer, amado, que em todas as coisas, e em todas as histórias, em todas as vidas que pertencem a Deus, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então eu quero encorajar você que me ouve nesta hora, a buscar em Deus a resposta, a buscar em Deus em sua justiça e misericórdia, a buscar em Deus o tino, a direção, a luz, a palavra, porque assim como Ele não permitiu que Ezequias ficasse sem resposta, Ele também não permitirá que você fique sem a tua resposta. Deus tem uma palavra certa para a tua vida. Então Deus operou na vida deste homem de forma maravilhosa. Do versículo 9 em diante vem o cântico de Ezequias, porque esse homem foi livre das mãos de Senaqueribe, teve vitória para a glória de Deus, uma estupenda vitória política para a glória do Senhor, e também foi curado, recebeu o seu milagre, recebeu a sua bênção, recebeu a sua vitória. Então em seu cântico ele está dando testemunho de um livramento, o testemunho do Deus que livra, o testemunho do Deus que salva, o testemunho do Deus que faz infinitamente mais. E Ezequias dá todo o crédito ao amor que Deus tem para com ele. Você se lembra que na oração ele usou o crédito que ele tinha. Ele disse: Deus, eu tenho andado em inteireza, eu tenho sido fiel. Então ele nos mostra que usar o crédito que temos diante de Deus é oportuno. Ele diz: lembra, Senhor, lembra, Pai. Então Deus permite que nós sejamos ousados e digamos isso: Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho andado de acordo com a Tua palavra, lembra, Senhor. Então, se você tem andado de forma fiel a Deus, você tem esse direito. Se você não tem andado fiel a Deus, você pode mudar a sua vida hoje e começar a andar. Mas no cântico, já de posse da vitória, ele dá o crédito não a essa questão da fidelidade, não a essa questão dele ter andado de forma íntegra, mas ele dá o crédito ao amor que Deus tem para com ele. Amado, e de fato eu vou lhe dizer que todas as coisas em nossa vida são por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus, por causa da suficiência que vem de Deus. Porque se não fosse esta graça, misericórdia e amor tão grande que Deus tem para conosco, amado, por mais que nós busquemos a fidelidade e andarmos de forma íntegra, nós somos pó, nós somos pecadores, nós falhamos. Essa é a verdade. Mas Deus é cheio de misericórdia e graça, e Ele pode operar grandemente na tua vida, amado. Então, é o amor de Deus que nos traz alento, consolação, quando nós cruzamos os vales escuros da vida, amado. É o amor de Deus. Foi esse amor que disse, que levou Davi a dizer: não temerei mal algum, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Louvado seja Deus. Coragem, destemor, ousadia, por causa do amor de Deus. Sabemos quem Deus é, eu sei em quem tenho crido, disse Paulo. Então mesmo quando estamos acuados
pelos inimigos e ou fragilizados por enfermidades. Amado, o amor de Deus é como uma cachoeira de consolação, uma cachoeira de bênçãos que jorra sobre nós. Quando estamos encurralados numa sinuca de bico, problema de um lado, saraivada de outro, contas para pagar, problemas na família, problemas profissionais, vemos o circo pegando fogo de todo lado. Eu quero lhe dizer, é o amor de Deus, é a sua graça que jorra sobre nós consolação. Você lembra quando Paulo estava na Ásia? Ele diz que pensou que fosse morrer, mas Deus permitiu aquilo para que ele não confiasse em si mesmo, mas confiasse no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia! Amado, aquele homem foi levado a uma extrema luta, a extremidade de lutas e sentimentos angustiantes, tão grandes que disse, nós vamos morrer. Mas ali ele aprendeu, naquele momento em que pensou logicamente que fosse morrer, ele aprendeu que a fé está acima da lógica, a fé está acima do que os olhos veem. Amado, a fé, onde é que está a lógica? Um Abraão de 100 anos, ser pai de muitas nações, sem ter filho nenhum ainda. Onde é que está a lógica? Um Daniel na cova de leões, famintos, ser livre, quando um anjo de Deus é enviado lá dentro. Onde é que está a lógica? Onde Moisés vencer o homem mais poderoso daquela época, atravessando o Mar Vermelho como em terra seca. Onde está a lógica de homens e mulheres de Deus que fizeram história, deram bom testemunho e fizeram o registro da galeria da fé? Onde está a lógica? Não está, amado, é a fé, é o poder da fé, é o poder da graça de Deus. E foi isso que Paulo testemunhou, foi isso que Ezequias aqui testemunhou, diante de um exército assírio, diante de uma doença terrível, diante de problemas avassaladores. Então, ele testemunha, Ezequias testemunha que do mar de amargura que ele viveu, brotou-lhe a paz que excede todo o entendimento, e que mesmo em face da providência carrancuda de Deus, Deus mostrou-lhe a sua face sorridente. E ele disse que tudo isso foi porque Deus amou a sua alma. Amado, mesmo detrás daquelas, quando você olha para o céu, estão lá aquelas nuvens escuras, aquelas nuvens negras, escuras, e diz que vai chover o tempo. Por trás daquelas nuvens, o sol continua a brilhar. Por mais que às vezes a providência de Deus chegue com uma face carrancuda, uma face fechada, Deus ainda está mostrando para você, mais e mais vai mostrar a sua face sorridente. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Amado, Ezequias nesse momento ainda não tinha filhos. A promessa de Deus dada a Davi, de que haveria sempre um descendente a sentar-se no trono, estava ameaçada. Estava ameaçada. E quando se levantou um exército e veio a notícia da morte, Ezequias foi forçado a buscar a Deus de uma forma tremenda na sua vida. E aquilo ali foi provisão de Deus para que respondesse: vou lhe dar mais 15 anos de vida. E ainda depois vieram filhos, Manassés, e depois Josias, um piedoso rei. Josias restaurou a ordem de Judá, e ali entrou a descendência de Davi. A promessa foi cumprida, toda a honra e toda a glória. Deus é soberano, amado. Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Confia nele, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, no cântico de Ezequias, o piedoso rei, ele realça o livramento espiritual acima de todos os outros livramentos. Veja no versículo 17 de Isaías 38, ele diz assim: eis que foi para a minha paz
que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Louvado seja o Senhor. Amado, primeiro ele está dizendo o seguinte: do meio da amargura eu tive paz. Amado, do meio da amargura, se lembra quando aquele Aquiles disse lá na mitologia grega: tu me trouxeste paz em tempos de guerra? Aqui quem está dizendo isso é Ezequias para Deus. Senhor, no meio da amargura da guerra, o Senhor fez brotar a minha paz. O Senhor me deu paz. No meio de limões que me deram, eu fiz uma limonada maravilhosa. Oh, glórias a Deus! Santo é o Senhor. Amado, eu sei que Deus tem coisas grandes para a tua vida e para a minha vida, mesmo em tempos de guerra. Receba essa palavra, pois ele diz lá: amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção. Isso é um livramento espiritual. Lançaste para trás de ti os meus pecados. Então ele fez o registro da intervenção divina, e ele não deu maior realce nem a cura física e nem a libertação política, mas ele colocou em relevo o perdão que ele recebeu de Deus. Amado, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter um best-seller, uma vitória tremenda e perder a sua alma? Deus primeiro quer ganhar a tua vida e depois vai usar a tua vida para ganhar o Brasil, vai usar a tua vida para ganhar as nações, vai usar a tua vida para ganhar Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ele vai ganhar a tua vida e através da tua vida vai fazer uma grande obra para as nações, vai iluminar as nações. Receba esta palavra na tua vida, amado. Então ele primeiro disse: está aqui o perdão. Sai de mim se eu não tivesse o perdão. Ai de mim se eu não tivesse o livramento espiritual. Então o Senhor livrou a sua alma da cova da corrupção dos pecados e lançou todos os seus pecados para trás de si. Olha, se Deus observasse a Ezequias ou a cada um de nós em nossos pecados, já teríamos sido todos consumidos. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Deus é rico em perdoar. Misericórdia do original vem da palavra, mesma palavra de útero, que significa misericórdia, da mesma palavra útero, significa, amado, que Deus ele vai trabalhando na tua vida. Da mesma forma que o útero vai formando a criança no ventre materno e dar à luz, é assim que a misericórdia de Deus vai trabalhando pacientemente, aguardando para ter misericórdia. Ele vai formando os ossos, os tendões, a pele, os pelos, as unhas, e ele sopra o fôlego da sua vida pela misericórdia, pelo útero da misericórdia de Deus. É assim que Deus opera. Então, com Deus está o perdão, e o perdão de Deus é melhor do que a própria vida, amado. O que adiantaria ele ser curado e não ter o perdão? O que adiantaria ter vitória de Senaqueribe e não ter o perdão dos pecados? Não ter uma vida restaurada com Deus? Não adiantaria nada. Mas para a glória do Senhor, ele foi curado, ele foi livre e ele foi salvo para a glória do Senhor. Então, no cântico de Ezequias, o piedoso rei, ele tem como âncora da sua paz e salvação a pessoa do próprio Deus. Primeiro ele põe em realce o perdão, põe em realce o livramento da cova. Depois, em seu cântico, ele diz: a base de tudo isso, a segurança e a garantia de tudo isso, não é nem que eu tive fidelidade, não é, é a pessoa do próprio Deus, amado. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Ainda, amado, que por vezes escorreguemos os nossos pés, resvalemos os nossos pés nas cascas de banana que colocam em nosso caminho, Deus é fiel
e vai cumprir os propósitos que Ele tem com a sua vida. Deus havia feito uma promessa para Davi: da tua descendência sempre terá alguém para se sentar no trono. Se Deus não restaurasse a vida de Ezequias, a promessa estaria ameaçada. Então Deus tinha um plano com Ezequias de antemão. Deus já tinha um plano com ele. Deus já tinha um propósito com a vida dele. Amado, antes de você sair do ventre materno, Deus já tinha um plano com a tua vida. Deus já tinha um propósito com a tua vida. E não serão as ratazanas do diabo, não serão os demoniados do inferno que irão acabar com os planos de Deus na tua vida. Não será Senaqueribe, não será Rabsaque com as suas ameaças, dizendo que Deus não poderá livrar. Quem é o homem para dizer que Deus pode ou não pode fazer alguma coisa? Ele é o onipotente, dele vem a última palavra. Então, Ezequias precisava de uma experiência com Deus. Ezequias precisava estar na sinuca de bico, encurralado, para poder olhar para o alto, para poder descobrir que há socorro e misericórdia na pessoa de Deus, há socorro e graça na pessoa de Deus. Ele precisava olhar para o alto, ele precisava voltar-se para Deus, ele precisava buscar ao Senhor de todo o coração, para ver o grande livramento que Deus lhe daria, e que Deus era a própria segurança dele. Amado, mais do que o livramento, mais importante do que a cura, mais importante do que a vitória política, mais importante do que a bênção, é ter o abençoador na sua vida. Maior do que a bênção é ter o abençoador na sua vida. E foi isso que Ezequias aprendeu. Ele disse: a garantia, a segurança, a salvação da minha vida é a pessoa do próprio Deus. Ele é a segurança. Então esse homem chorou muitíssimo, virou para a parede, orou. Ou seja, o foco dele, mano, quando a Bíblia registra que ele virou para a parede, eu imagino que aqui na cabeça do autor bíblico está dizendo: ele tirou os olhos de tudo, ele parou de olhar para tudo, ele quis voltar-se só para Deus, ele quis voltar-se só para Deus. Ele não perdeu mais o foco, ele não ficou distraído com outras coisas. Ele disse: é aqui e agora, é aqui e agora, sou eu e Deus. Ele chorou muitíssimo até amanhã do dia seguinte, até a resposta chegar, amado. Então, diante de Ezequias, o quadro era de uma vida encurtada e enrolada, como a obra de um tecelão. Está lá nos versículos de 9 a 12. Ele seria ceifado prematuramente, a sua vida iria acabar prematuramente, como a obra de um tecelão, que envolve o tecido. Assim seria a vida de Ezequias. Era esse o quadro que estava diante dele. Estava diante dele uma dor semelhante a um leão quebrando os ossos da sua vítima. Está lá no versículo 13. A dor que aquele homem estava sentindo de ver a sua vida encurtada e o seu legado não estava terminado, porque ele não tinha filhos, não tinha descendência, e precisava uma descendência para Davi, para a casa de Davi. A dor daquele homem era muito grande. Era como um leão que esmigalha os ossos da sua vítima. O que estava diante dele era como o gemido de uma pomba, o que mostrava a agitação da sua alma. Esse homem estava aflitíssimo, aflitíssimo de alma, angustiado de alma. Esse era o quadro desse homem. Amado, a morte havia se apresentado a ele como um credor que atormenta. Se você já teve alguma dívida, ou se você tem alguma dívida hoje, você sabe como é terrível. O telefone toca, você já logo olha: e é a dívida, está me cobrando. A carta chega pelo correio e é a dívida. O e-mail chega na caixa de entrada e é a dívida. Alguém bate palma na porta da sua casa e é o credor. Você sabe, é um tormento. É como ser entregue aos verdugos e ser atormentado. Assim a morte havia se apresentado para ele.
Assim como os pecados são uma cova de corrupção, esse homem estava diante do momento crucial da vida em que ou ele seria atropelado e enterrado, e o seu legado, a sua vida prematura e tudo iria por água abaixo, ou então Deus seria a garantia, a segurança da sua vida. E esse homem testemunha como Deus interveio, como Deus operou, sendo o próprio Deus. Ele testemunha no seu cântico a sua segurança, a sua garantia, aquele que o livra da cova dos pecados, aquele que lhe dá paz, aquele cujas disposições, cujas orientações são a base para a vida. Isso está nos versículos 15 a 17. Eu peço perdão em precisar andar sem fazer a leitura dos textos por causa da hora, mas você pode acompanhar depois em casa live. Eu estou citando os textos e você pode ler. Você vai perceber que é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Então Deus é a garantia, a sua palavra são as diretrizes, Deus é a segurança, Deus lhe deu paz no tempo de amargura, Deus lhe deu vitória, salvação no tempo da morte, Deus lhe deu a palavra da vida e da vitória quando a angústia da morte e as ameaças de Senaqueribe se apresentaram diante dele. Logo, Deus é a sua segurança, logo testemunha, Deus é a nossa paz, logo ele dá o testemunho, Deus é aquele que livra da cova da corrupção e concede a salvação. Esse foi o testemunho de Ezequias no seu cântico de maravilhas e de gratidão e ações de graças a Deus. Logo, precisamos concluir dizendo que Ezequias foi um homem como qualquer outro homem, como qualquer um de nós somos, absolutamente dependente da graça de Deus. Homem que mesmo mergulhado em lutas, doença e pecados, apesar de ser fiel e piedoso na vida, homem que precisou ver a graça e a mão graciosa de Deus tirar-lhe da cova profunda da corrupção, dos pecados e da morte. E foi isso que ele testemunhou que Deus fez na sua vida. Ele deu crédito ao amor de Deus. Foi porque Deus amou a minha alma, foi porque Deus me amou, foi porque Deus me livrou, foi porque o Deus de misericórdia e justiça ouviu a minha voz, atendeu a minha oração. Deus fez, Deus amou, Deus curou, Deus livrou, Deus fez a sua obra. Esse é o testemunho. E é isso que nós precisamos então testemunhar. Que Deus Pai enviou o seu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário. E é isso que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o testemunho que precisamos dar. Amados, milhões de pessoas no mundo ainda não conhecem esta verdade. E o propósito de Deus para a igreja é que sejamos testemunhas dessa boa nova até os confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, quanto na Judéia e até aos confins da terra. Estas foram as últimas palavras de Jesus, quando estava ascendendo para a glória eterna, em nome do Senhor. Assim, amado, a morte de Jesus possibilitou perdão e salvação. E a ressurreição de Jesus, e é na sua ressurreição que temos o conteúdo da pregação, o fundamento da nossa fé e a garantia da nossa esperança. Então, testemunhe esta palavra, pregue esta palavra nos seus diversos cânticos de ações de graças por tantos testemunhos que Deus já fez na sua vida. Fale desta obra de Jesus, pregue esta obra de Jesus e anuncie para as pessoas que Jesus vive e Jesus reina. Foi isso
que Ezequias, na sua oração, estava dizendo: a minha paz, a minha segurança, a minha salvação, toda obra de graça, todo milagre que eu estou vivendo, está baseado na pessoa de Deus, que me amou, e porque Ele me amou, logo eu sou o que eu sou. Que assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome de nosso Deus. Vamos orar, amada igreja. Vamos. Estamos aí na terra da glória, irmão. Aquele que já pisou em santo lugar, em outro lugar, não sabe viver. Temos livre acesso ao Santo dos Santos. Pela morte e ressurreição de Jesus, véu se rasgou de alto a baixo. Você não tem apenas a bênção de Deus, você tem o abençoador na sua vida. O abençoador está com as suas mãos estendidas. Aleluia! O abençoador está de braços abertos para você nesta hora. O abençoador tem os seus ouvidos abertos, seus olhos abertos, seus ouvidos atentos à oração que você está fazendo nesta hora. Então vamos clamar, vamos buscar, vamos bater, vamos pedir, vamos clamar e vamos agradecer. Nós temos aqui alguns irmãos que entraram para a nossa lista de oração hoje. A irmã Regiane Teixeira Rodrigues sofreu um acidente de carro e está em estado gravíssimo. Nesse acidente fatídico, que a saúde está complicada em razão da diabetes, a cegueira está se agravando ainda mais e não há previsão para a cirurgia pelo SUS. Não tem agendamento, não tem previsão, não conseguiu ainda operar. Ela está precisando de um milagre de Deus na sua vida. Ainda orando pela irmã Isabela, que está há já um mês internada, para que ela possa ser curada, sarada. Os médicos ainda em busca de um diagnóstico, mais de 20 especialidades pesquisando o caso dessa jovem. Só a graça de Deus. Vamos orar por essas vidas. E hoje também entra a dona Neuza Maria Lopes. Problemas de ordem emocional, espiritual, mania de perseguição, depressão, sua saúde mental. Vamos colocar diante do Senhor esta abençoada irmã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado e eterno, Pai, nós temos uma certeza plena, Pai, de que Tu estás ouvindo a nossa oração, Senhor. Nós temos uma certeza absoluta, Pai, de que as Tuas mãos poderosas e graciosas estão sobre nós, Pai. É a Tua mão que nos sustenta, é a Tua mão que nos livra, é a Tua mão que nos guarda, Senhor. Nós somos o que somos pela graça do Senhor Jesus Cristo, Pai. Então nós queremos, Pai, numa oração de fé, nesta hora, unidos em intercessão e clamor a Deus, queremos fazer como Ezequias, esse rei piedoso, Pai, fez, porque a despeito da sua piedade, a despeito da sua inteireza de coração, ele se viu encurralado, ele se viu numa sinuca de bico, ele se viu no fundo do poço, e foi nesse fundo do poço que este rei viu o caráter justo e misericordioso de Deus. Foi no fundo do poço, oh Pai, da humilhação, da degradação, do desespero, da aflição, da dor de uma alma que sente ser triturado, assim como um leão tritura os ossos da sua vítima. Foi nessa causa, foi nesse momento terrível, dramático,
da sua vida, Pai, como um tecelão que enrola o tecido. Ele viu a notícia da sua vida sendo encurtada, um homem de apenas 38 anos de vida, com uma jornada longa ainda pela frente, um legado ainda longo a ser construído, uma jornada grande ainda a ser desenrolada e não enrolada. Este homem se viu com uma sentença que encurtaria a sua vida. Foi neste momento, ó Pai, de dor, de luto, de encurtamento, de sentimentos prematuros, de aflição, como uma pomba enlutada e aflita. Aquele homem estava gemendo, aquele homem estava gritando, aquele homem estava chorando muitíssimo. Passou toda a noite chorando e orando, porque ele sabia, ele via que Deus tinha a palavra final. Havia um caráter justo e misericordioso na pessoa de Deus. Havia uma poderosa e graciosa mão sobre a vida dele. Pai, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Pai, nós ganhamos grandes experiências contigo. Nos momentos mais difíceis de Davi, nas cavernas de Adulão, Pai, nas perseguições do deserto em Gede, nas lutas e peripécias desse homem, nasceram os salmos mais poderosos que o mundo conhece. Nasceu o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi no deserto, ó Pai, quando os olhos de ninguém via aquele jovem. Era ali naquele deserto que ele estava sendo preparado e forjado, Senhor, lutando contra os ursos e contra os leões. Deus o preparou para vencer os Golias e se tornar o grande rei de Israel. De igual forma, Senhor, tu preparaste Moisés, Pai, em torno de momentos que giravam em torno de 40 anos, Pai. 40 anos de preparação no Egito, 40 anos de preparação ouvindo a sua voz em Midian, 40 anos, Pai, no deserto, 40 anos em que esse homem esteve dedicado, quedado a ouvir as palavras do Senhor. Sim, 40 dias também no Monte Sinai, ouvindo as ordens e diretrizes de Deus. Pai, tu tens períodos conosco, Pai. Tu tens tempos conosco, Pai. Tu usas na tua palavra essas linguagens para que nós aprendamos ou cheguemos ao máximo de entendimento de Deus, Pai, porque tu estás acima de todos nós. Tu não estás dentro da nossa caixinha. Tu não podes ser colocado dentro de uma caixinha pequena e dizer: olha, aqui está Deus. Não, tu estás acima disso tudo, ó Pai. Mas tu usas de linguagens e formas e maneiras para que nós entendamos o agir, o desdobrar, o desenrolar da tua obra. E assim, Pai, nesses períodos tu nos mostra que tu tens tempos, tu tens maneiras, tu tens formas de agir, de preparar, de lidar na vida dos seus filhos, para que eles estejam aptos, preparados a olhar para Deus e ver em Deus o seu caráter justo e misericordioso. Deus sempre foi justo e misericordioso. Deus sempre foi bom e poderoso. Ezequias é que não sabia disso. Moisés é que ainda não sabia disso. Abraão, quando foi provado, não é para que Deus descobrisse que Abraão era um homem fiel. Deus é soberano. Deus não se surpreende com nada. Deus não é pego de surpresa. Quem precisava dessa prova era o próprio Abraão, quando ele disse: sobe e me oferece teu filho. Quem precisava dessa prova era Abraão. Quem precisava descobrir o que estava no seu próprio coração era Abraão. Era Abraão que precisava de ser provado. Era Abraão que precisava de ser testado. Era Abraão que precisava de descobrir o que estava no seu coração. E ao descobrir, ao conhecer-se a si mesmo, ao ver profundamente
profundamente o que estava no seu coração, ele então olharia para Deus e descobriria que Deus sempre teve a provisão para ele, Deus sempre teve um plano para ele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a primeira palavra que Deus deu a Abraão no seu chamado, e essa palavra nunca mudou, essa palavra nunca se perdeu. Deus nunca esqueceu dessa palavra dada para Abraão, mas Abraão precisava lembrar dela, Abraão precisava conhecer até as últimas consequências do Deus que jamais desiste dos seus planos, do Deus que jamais desiste da sua palavra. Por isso Deus permitiu que aquele homem fosse provado até os limites da sua força, e lá naquele Monte Moriá, no alto do cutelo ser estendido, ele ouviu a voz do Deus de toda a provisão, ele ouviu a voz do único soberano Deus que disse: ali está a provisão, Abraão. Eu creio, Pai, tremendamente neste Deus que intervém na história humana, esse Deus transcendente que se fez imanente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Deus cujo universo e bilhões de galáxias, Pai, como agora a última galáxia que foi descoberta, cujo buraco negro desta galáxia é 30 bilhões de vezes maior do que o nosso Sol. Este Deus que não pode ser contido pelo universo, e por nada ele resolveu colocar-se num corpo humano, na pessoa de seu Filho Jesus, e se tornar imanente, e ser visto pelos seres humanos em forma humana, e ser tocado pelos seres humanos em forma humana, e ser crucificado no alto do Gólgota por amor de nós. E foi este amor que Ezequias descobriu no alto da sua aflição. Foi este amor que Ezequias descobriu na mais aguda da dor, que era uma morte prematura. Foi este amor que ele descobriu quando a sua alma agitada e aflita gemia como uma pomba enlutada. Senhor amado e bendito, há momentos terríveis que filhos amados teus estão vivendo agora. Há momentos de escravidão, de luta, de terror, de enfermidade, crises familiares, crises financeiras, crises políticas, econômicas, de toda a natureza, Pai, de toda a natureza, de todas as matizes, de todos os jeitos e lados, de todas as cores que nós sequer podemos imaginar. Poilikos, do original grego, é como um quadro que é formado, um quadro de muitas cores, diversas provações. Disse o apóstolo Pedro: sejais contristados por diversas provações, se Deus permite isso. Mas se Deus permite isso, você será aprovado e aprovado no fogo, e você vai redundar em louvor e honras e glórias na revelação de Jesus Cristo. Pai, que no meio de todas estas provas, teus filhos amados tenham a revelação da pessoa de Jesus Cristo, a revelação da graça de Jesus Cristo, pois foi esta mesma graça reveladora que transformou a vida de Ezequias, que transformou a história de Ezequias, de um homem encurralado numa sinuca de bico, angustiado, amedrontado, cheio de dores e angústias, num homem cuja vitória estava em suas mãos. Ó Senhor amado e bendito, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que dá a última palavra, Tu és o Deus que faz infinitamente mais de tudo quanto possamos pedir ou pensar, conforme o Seu poder que opera em nós. Tu és o Deus que enxergas além da nossa capacidade de visão. Tu és o Deus, Pai, maravilhoso, que não apenas nos dá um mapa para que nós andemos pelo deserto sozinho com esse mapa. Pelo contrário,
Tu se fazes presente em nossa vida, além do mapa que Tu nos dá, que é a Tua palavra, mas Tu se fazes presente em nossas vidas. Tu caminhas conosco em nossa jornada, assim como Tu estavas com Ezequias, assim Tu estás conosco, Senhor maravilhoso. Então que nesta hora, Pai, toda dor, todo luto, toda angústia, toda aflição sejam transformadas agora num cântico de vitória, sejam transformadas agora numa experiência tremenda com Deus, o Senhor da salvação. Ó Senhor amado, que esta pessoa agora que tem vivido debaixo de pecados, tem vivido aprisionada pelos pecados, a cova da corrupção, que este coração seja tocado, Senhor, que este coração seja tocado, ó Pai. Há pessoas em nosso país que têm vivido na cova da corrupção, Pai, que estas pessoas sejam tocadas pelo profundo, eterno, gracioso e poderoso amor de Deus, amor que transformou o apóstolo Paulo, homem que era o maior perseguidor do cristianismo, se tornou o maior pregador do evangelho, o maior plantador de igrejas. Há pessoas em nosso país que precisam experimentar desse amor transformador. Há pessoas em nosso país que precisam experimentar deste poder que transforma, deste poder que tudo faz, desse poder que dá uma nova vida. Há pessoas que precisam de ter uma experiência contigo, ó Pai. Se elas serão encurraladas com doenças ou exércitos, eu não sei. Se elas serão encurraladas por ursos e leões, eu não sei. Se elas serão encurraladas por um mar vermelho e faraó do Egito, eu não sei. Mas o que eu sei, e eu digo, e eu oro. Deus pode e Deus faz, Deus transforma, Deus é poderoso. A última palavra é de Deus, a última palavra vem do Senhor. É Deus quem está no controle deste país, é Deus quem está no controle das nossas vidas, é Deus quem está no controle do nosso ministério, é Deus quem está no controle das nossas famílias, é Deus quem está no controle de todas as coisas. Ninguém mais está, nenhum ser humano está. É Deus que está no controle. E essa foi a experiência de Ezequias. No fundo do poço, no final da sua jornada, aparentemente ele viu Deus, ele viu o caráter justo de Deus, ele viu a misericórdia de Deus, ele viu o amor profundo que Deus tinha com a sua alma. E foi este amor a quem Ezequias creditou toda a obra de salvação. Foi a este amor que Ezequias disse: foi por esse amor que eu fui salvo, foi por esse amor que eu fui curado, foi por esse amor que eu fui livre dos inimigos, foi por esse amor que eu fui transformado. Este amor tocou na minha vida, este amor dobrou o meu tempo de reinado, este amor protegeu o legado que precisava de ser protegido, este amor fez uma obra tremenda. Eu não via, mas ele via, eu não sabia, mas ele sabia, eu estava impossibilitado, mas ele tudo pode. E quando eu estava encurralado, ele mostrou a sua graça e misericórdia. Ó Senhor maravilhoso, ó Deus cujas mãos não estão encolhidas, ó Deus cuja palavra não pode ser aprisionada, ó Deus que está acima dos céus e da terra, ó Deus que está acima de toda a criação. Toca nesse país, Senhor, toca nos corações daqueles que precisam te conhecer, o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo. Toca, Senhor, e faz uma obra que só o teu poder e a tua graça podem operar, Pai. Assim, Deus, toca na vida da irmã Regiane Teixeira, Pai, que sofreu um acidente, está em estado gravíssimo. Pai, que ela seja curada, tocada, sarada, que a sua família seja consolada por esse momento tão difícil que está vivendo. Que a irmã Luzia, Pai, tenha um milagre, Pai, que uma porta se abra, que ela consiga essa cirurgia, que ela seja sarada pelas chagas de Cristo. Que a dona irmã Isabela, Pai, de igual forma tenha uma boa
boa notícia, que ela consiga esse diagnóstico, que ela possa ser curada em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que também a dona Neuza, Pai, possa ser tocada na sua vida emocional, espiritual, neurológica, psíquica, que ela seja livre e curada de toda depressão, de todo mal, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, obrigado pelo milagre, pela cura, pelo sinal, pela obra na vida da Ana Clara, que está reagindo muito bem após a cirurgia. Graças a Deus por esta vida. Obrigado, ó Pai, pela provisão que está sendo dada para a obra em nossa igreja em Itaipu. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nosso propósito é pregar o Evangelho, nosso chamado é anunciar Jesus. Assim nós oramos, assim nós adoramos, assim nós agradecemos, em o nome daquele que era, daquele que é e certamente aquele que há de vir, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amada Igreja de Cristo, chegamos ao final desta live de oração, reflexão e de pequenos grupos de integração e crescimento, os nossos PEGICs, distribuídos nas famílias, nos lares de cada um dos irmãos e amadas irmãs. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade tão tremenda que tivemos nesta noite, pela palavra que foi pregada e pelas orações que foram ouvidas em Cristo Jesus. Certamente Ele responderá da forma que melhor lhe aprouver, de forma soberana e de forma que agrade o seu coração, o coração de Deus. E aquilo que agrada o coração de Deus certamente há de ser o melhor para a vida da igreja de Cristo Jesus. Apenas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite de graça, uma noite de paz, uma noite de misericórdia, uma noite revigorante. Ao deitar a cabeça no travesseiro, você logo pegue no sono, em nome de Jesus Cristo, possa chegar aos estágios mais profundos do sono REM e possa descansar, teu corpo possa descansar, revigorar-se e você possa viver na paz do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um final de semana simplesmente maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore pelo pastor. Amanhã eu estarei na igreja, se Deus permitir e assim quiser. Talita Teu, se Deus quiser, estarei na igreja para fazer a mensagem, continuar fazendo a mensagem que já comecei essa semana, para amanhã, para depois de amanhã, domingo, estarmos na ceia do Senhor, na casa do Pai, ouvindo a palavra do Senhor, participando da ceia de Jesus, este memorial de vida e de esperança na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu aguardo você presencialmente aqui na rua General Roca 340, Galeria. Estamos na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, no coração do Rio de Janeiro. Venha estar conosco, um lugar de facílimo acesso, às 9 horas da manhã. Venha celebrar a ceia do Senhor. Olha, não falte, amado, em nome de Jesus. Todo cristão não deveria faltar os cultos da igreja, quanto mais a ceia do Senhor. Então esteja você de corpo presente, traga um membro da sua família, converse com seu filho, filha, marido, esposa, seus pais, converse com os seus irmãos, amigos queridos, converse com eles, faça o convite para estarem na casa do Pai. É manhã de ceia do Senhor. Venha celebrar o nome de Cristo Jesus. Vamos dar continuidade aos estudos de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 31 a 43. E em breve estaremos na estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, Mara Vista, região oceânica de Niterói, na sede nacional da nossa igreja, em o nome do Senhor
Jesus Cristo, para a honra, glória e louvores do nosso Deus. Tenha uma noite abençoada, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem nesta noite para sempre e sempre na tua vida. Até domingo, amada Igreja de Cristo. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.